O ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, sobre o projeto de lei da anistia. A Janaína Camelo chega no 3 em 1 com detalhes do que foi esse encontro, o que é que foi tratado nesta conversa entre o ex-presidente da República e o atual presidente da Câmara dos Deputados, Janaína Camelo, direto de Brasília. Boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde, Kobayashi, boa tarde a todos. Uma reunião que aconteceu, na verdade, ontem, quarta-feira, não estava na agenda de Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, porque ele sempre divulga ali as agendas, os compromissos oficiais. Essa agenda ela só foi divulgada depois que essa reunião foi realizada. E aí eles trataram, obviamente, do projeto de lei da anistia, porque o Hugo Motta ele tem resistido a colocar esse projeto de lei em pauta, né? Inclusive tinha pedido para os líderes ele não assinarem requerimento de urgência para colocar esse PL em pauta, tanto que o partido PL adotou uma estratégia nova ali para colher assinaturas individualmente dos parlamentares, porque o regimento da Câmara dos Deputados permite ali que se houver uma quantidade mínima de parlamentares ali autorizando que um texto seja levado diretamente para o plenário, isso pode acontecer sem precisar da autorização do presidente ali da casa. Então o PL começou a recolher essas assinaturas, ainda não conseguiu o número mínimo, que é de 257 assinaturas, mas está muito perto de conseguir. Nem Hugo Motta, nem Bolsonaro deram entrevistas ali para os jornalistas aqui de Brasília com relação a essa reunião, mas Bolsonaro ontem à noite ele falou a um blog e ele deu alguns detalhes ali do que conversou com o Hugo Motta. O que ele disse? Ele disse que conversa sobre o PL da anistia com o Hugo Motta desde quando ele estava fazendo a campanha dele para a presidência na Câmara dos Deputados, e disse que na época o Hugo Motta dizia que sempre iria ali prevalecer o posicionamento, a vontade da maioria da Câmara dos Deputados, e aí Bolsonaro disse que não precisa então lembrá-lo disso, já que o PL da anistia ali tem o posicionamento, segundo Bolsonaro, da maioria ali dos parlamentares, e disse que o PL, conseguindo então recolher esse número mínimo de assinaturas, acredita sim, ele diz, tem certeza que o Hugo Motta vai pautar esse projeto no plenário. Enfim, é bom destacar, Kobayashi, que o Hugo Motta, ele quer costurar muito bem esse assunto da anistia, os envolvidos no 8 de janeiro, acusados de tentativa de golpe de Estado, com os outros poderes, com o executivo, especialmente com o judiciário, tanto que é bom lembrar que ele já deu um aceno sobre isso, ele colocou em pauta requerimento de urgência para alguns projetos que beneficiam o judiciário, aqui sobre o STF, por exemplo, um específico, que é um projeto de lei que foi enviado pelo STF para o Congresso ainda no ano passado, para aumentar o número de cargos comissionados nos gabinetes dos ministros. Na verdade, é exatamente para aumentar a gratificação daqueles servidores do STF que trabalham no gabinete dos ministros. Então, por que esse diálogo com o judiciário, especialmente com o STF? Porque, né, Kobayashi, é certo ali, já se considera certo que caso esse projeto de lei seja aprovado no Congresso, vai haver ali uma judicialização e esse caso vai acabar parando aqui nas mãos do STF. Kobayashi. Muito obrigado, Janaína Camelo, direto de Brasília. Daqui a pouco voltando com mais informações. E aí, Alangani, você acha que o presidente Bolsonaro está muito otimista ou acredita mesmo que se a oposição conseguir as 257 assinaturas, Hugo Motta vai pautar o PL da anistia? Olha só, ele tem que ser otimista, ele não tem outra saída. Para ele é uma pauta bastante importante, seja porque as pessoas que estavam ali são seus apoiadores, seja porque há uma questão humanitária mesmo, as pessoas estão sendo julgadas de uma maneira excessiva, e seja porque representa também uma vitória para Bolsonaro. E eu acredito que sim, Koba, se ele conseguir reunir todos esses votos, não vai ter muita saída para Hugo Motta, ou seja, a realidade política, o peso da opinião pública, a pressão parlamentar acaba se impondo e ele vai colocar em votação. Se vai passar ou não, é outra história. E aí tem um outro obstáculo tratando-se de Brasil, que é a judicialização. Ou seja, a palavra final acaba sendo do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, infelizmente. Lembrando, Segré, que o Hugo Motta foi apoiado por ambos os lados, foi uma votação muito expressiva que o deu essa presidência, inclusive com o apoio do PL, e que depois agora, nas últimas semanas,
teria desestimulado os líderes a assinarem, o que evitaria essa necessidade de tantas assinaturas para o PL. Você acha que se as assinaturas vierem individualmente, nessa quantidade, 257, ele consegue explicar melhor para o governo, para a ala petista, de que não teve como segurar, porque é muita pressão? E aí? Para mim, se as 257 assinaturas fossem fáceis de conseguir, já teriam estar aí. Não me parece que seja tão fácil assim de conseguir 257 assinaturas. O risco de essa votação chegar ao plenário e ser barrada é grande. O risco de passar na Câmara e ser barrada no Senado é grande. E me parece que aí a solução é mais política e não através do plenário. Me parece que a solução, e acho que o Hugo Motta vai por essa linha, é juntar Poder Executivo, Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Poder Legislativo, Hugo Motta e Alcolumbre, sentar numa mesa e resolver essa questão dizendo, ok, o que a gente faz? Qual é o problema? O nome está errado, não é anistia. Porque quando você recebe o nome anistia, é perdão total. Tem gente que depredou patrimônio público, não deve ser perdoada. O que deveria ser colocado uma dosimetria de penas. É muito difícil de explicar para quem quer que seja, aqui no Brasil e muito mais no exterior, justificar que, por exemplo, um vendedor de pipoca, um vendedor de algodão doce, um morador de rua participar de uma conspiração para derrocar um governo constitucional. Se isso for possível, e eu não sei se juridicamente é possível, uma das opções poderia ser, e aí você, Neuzinho, que sabe de lei, talvez possa nos orientar, anular essas questões do Supremo Tribunal Federal e que passe tudo para a primeira instância. Porque dessa maneira o devido processo legal vai ter todas as instâncias correspondentes, aí será visto por um juiz na primeira instância, 3 juízes na segunda instância, 5 juízes na terceira, Supremo Tribunal de Justiça, e eventualmente chegar aí ao Supremo Tribunal Federal. Se for tratado, deveria ser tratado pelo presidente do STF, ou aí alguém poderia pedir que o ministro decano Gilmar Mendes participe, mas não o ministro Gilmar Mendes de hoje. Teria que ser o ministro Gilmar Mendes de 2010, quando em 2010, no plenário do Supremo Tribunal Federal, ele fez um discurso muito coerente, indicando que a anistia era um poder político e dependia do legislativo. Hoje tem alguns membros do Supremo Tribunal Federal que defendem que não, que isso, na última instância, é o Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que se participasse o Gilmar Mendes de 2010, o Legislativo e o Poder Executivo, poderia isso ser, de alguma maneira, resolvido. Na instância de uma lei, uma PL, da anistia, já com o título me parece complicado de passar, se tivesse 257 pessoas favoráveis a isso, já estariam assinadas. E a sua opinião, Fábio Piperno? Porque o Sóstenes, líder, não sei se é do PL ou da oposição, né? Na Câmara dos Deputados, da oposição, não é isso? Ele diz que faltam aí cerca de 10 a 20 assinaturas para as 257. Puxa vida, então se está tão fácil assim, ele que apresente todas essas assinaturas, né? E consiga, então, fazer com que esse projeto tenha a tramitação desejada por ele. É evidente que esse não é um número fácil, até porque o Jornal Estado de São Paulo tem feito um acompanhamento muito interessante sobre esse projeto. Ele aponta lá o seguinte, que há um contingente relativamente alto, acho que na última contagem do jornal, cerca de 200 deputados apoiariam o projeto de anistia para os golpistas condenados no 8 de janeiro, ou pelo menos revisão de penas, enfim. Porém, quando a ideia da anistia ela é extensiva aos 38 indiciados aí pelo STF, aí esse apoio cairia para cerca de 127, 128, alguma coisa assim. Então, ou seja, cai drasticamente. Então, é óbvio que há muitos setores que têm também esse temor de que se tente a anistia, né, para ir para os invasores, para os golpistas do 8 de janeiro, mas para enfiar de carona todo mundo que aí sim participou da grande urdidura golpista que começou lá bem antes. Então,
qual é de fato o projeto, qual seria, por exemplo, será que os Sócrates ou outros apoiadores, né, mais entusiasmados aí desse projeto já vieram a público em algum momento para explicar quais seriam os limites desse projeto, qual é o texto, qual é a garantia que os 38 réus não seriam de alguma forma também beneficiados? É evidente que isso é muito importante e eu acho que esses parlamentares estão devendo para a sociedade e não apenas para o STF essa resposta. Quer falar, Gani? Olha só, eu sempre defendi aqui, justamente para não cair nesse risco que o Piperno trouxe, de você separar a anistia para o pessoal do dia 8 de janeiro para a anistia do Jair Bolsonaro e do seu entorno. Até porque eles nem foram considerados culpados, muito embora a gente até imagine qual vai ser o final dessa história, até porque os próprios ministros do Supremo, no julgamento, se acatavam ou não a decisão da PGR, acabaram ali entrando numa decisão do mérito e deu para pescar qual que é o posicionamento da primeira turma. Evidentemente desfavorável a Jair Bolsonaro e todo o seu entorno. Mas, tecnicamente e formalmente, eles não foram considerados culpados. Portanto, deve sim se delimitar o escopo aí desse projeto para o pessoal do dia 8 de janeiro, que foram julgados como tentativa de golpe de Estado, sendo que não há uma prova material que eles cometeram essa tentativa de golpe de Estado. Por mais que eles tentassem provocar as Forças Armadas para ter uma reação, as Forças Armadas deveriam estar mancomunadas com ele, ou seja, combinadas com este pessoal. Caso contrário, no máximo, é um crime de incitação à violência. Sendo que muitas pessoas que estavam lá, Koba, nem talvez estivessem incitando a violência, mas simplesmente ali protestando. Enfim, a conduta deve ser individualizada também nesse caso. Ficaram 70 dias com faixas lá. Mas é isso que eu estou falando, Piperno. Piperno, por mais que você tivesse pedindo e por mais que você... Vamos imaginar uma pessoa que invadiu com a intenção de provocar uma reação do Exército. Se ela não combinou com o Exército, não é um crime de tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito. Você pode dizer que é um crime de incitação à violência, mas não é um crime de abolição do Estado Democrático de Direito, porque não havia essa dobradinha com... Ele foi lá com essa intenção. Mas aí tudo bem, mas eu estou sendo aqui pegando a lei, sendo legalista. Tinha inclusive faixa lá, acompanhante dessa turma. Mas aí que está, o direito, ele é feito de prova material e concreta. Mas se o cidadão não entrou... de uma intenção... Mas se o cidadão entrou carregando até uma faixa, declarando o objetivo dele, ele não tinha intenção? Mas ele não tinha meios para dar este golpe. É diferente a intenção de uma tentativa de fato de golpe. Agora são 16 horas e 25 minutos, rápido intervalo para você que está na rádio. Pediu o Segré? Rapidinho, Segré, vamos lá. Porque o Piperno continua insistindo com 70 dias. Eu até 60 dias eu compro. Os últimos 10 não compro. E não compro porque a partir do dia 1º de janeiro, quem tinha potestade do monopólio da violência no sentido bom, violência no sentido da força para cuidar da segurança, era o atual governo. Os comandantes já tinham feito a troca quando o Bolsonaro aceitou colocar comandantes novos, sugerido pelo Múcio, que seria o próximo ministro da Defesa. Por que não foram retirados? A resposta todo mundo sabe. Mas por que não foram? Lógico. Sabe. Todo mundo sabe. Ninguém sabe. Todo mundo sabe. Por que não foram? Os chefes militares dos quartéis, já depoimento disso, falavam que poderia haver um banho de sangue se tentassem remover aquela turma à força. Não tinha comandante novo? E a hierarquia? Não eram comandantes colocados pelo atual governo? Então, para que colocaram pessoas que não tinham autoridade perante a sua tropa? Eles poderiam ter ido. Vou mais longe. Se colocavam três lugares em que ninguém poderia passar, são 3. Aquela rua que vai para a esplanada dos ministérios e 2 acessos laterais. 3 lugares.
Barricadas. Ninguém chegava na Praça dos Três Poderes. Eu estive lá, eu vi. Se um líder político irresponsável e omisso essa hora tivesse publicado um tweet, gente, pelo amor de Deus, vamos para casa nos preparar para 2026, acabava aquele negócio. Eu não sei, mas a responsabilidade finalmente não era dele. A violência poderia ter sido... Ele teve 70 dias para evitar isso. 70 dias para evitar 60. Os últimos 10 foram responsabilidade desse governo. Se ele fala isso no dia 3, 4, 5 de janeiro... enfim, a multidão teria ido embora a mesma coisa. Até porque tá todo mundo de camisa amarela. De algodão doce conspirando contra a democracia. Isso, só tinha vendedor de algodão de rua. doce. Vou falar uma coisa, só tinha vendedor de algodão doce. Tinha um ou dois, mas eles estavam aí para vender algodão doce, não para conspirar contra a democracia. Isso que não fecha. Se você tivesse um monte de gente aí que disse, queremos derrubar o governo, tudo bem. Quem é o líder? Tá, eu aceito. Eu sou o presidente Lula e falo, eu me rendo. A quem eu entrego a presidência? Cadê? Quem era o líder daquela turma? Pergunta pra ele. Não sei, mas ele estava lá. E você precisaria ter os meios de manutenção do poder, Piperno. Como é que você vai manter o poder se você não tem arma? Por que não explicaram isso para aquela turma que foi lá para tentar um golpe? Tem, talvez, as condições materiais para isso, mas eles foram. A gente vai continuar discutindo isso. Todo dia vai ter um capítulo novo dessa novela. Você pode ter certeza que esse é um debate permanente aqui do 3 em 1. Comissão permanente. Exato. Isso é exatamente permanente, Alan Gani.